Antes de Zeus, antes de Atena, de Hades e até mesmo de Cronos, havia apenas a noite. E essa noite tinha um nome: Nyx. Os gregos acreditavam que antes da ordem da luz, o universo nasceu do caos. E desse abismo surgiu uma figura tão imponente que nem os deuses ousavam enfrentá-la. Não era o trovão de Zeus, não era o tridente de Poseidon, era apenas o silêncio da escuridão. Nyx caminhava envolta em sombras, trazendo consigo filhos que representavam o que há de mais inevitável na vida: a morte, o sono, o destino, a discórdia e a vingança. Forças que não podem ser derrotadas, apenas suportadas. Até o próprio Zeus, o rei dos deuses, aquele que desafiou seu pai e tomou o trono do cosmos, tremia diante dela. Porque a noite não se dobra, a noite não se combate, a noite engole até o olho. Então eu te pergunto, se até mesmo os deuses temiam Nyx, o que resta a nós, mortais, quando as luzes se apagam? Antes de haver luz, antes mesmo do tempo ser contado, havia apenas o caos. Não um caos de desordem barulhenta, mas um abismo silencioso, profundo, sem forma e sem destino. Foi desse vazio que nasceram as primeiras forças do universo, e entre todas, nenhuma era tão temida quanto a noite. Seu nome era Nyx. Ela não era apenas a escuridão dos céus, ela era a própria essência do vazio que engole a esperança, o véu que cobre de mistério o que os olhos não podem alcançar. Enquanto os outros deuses precisavam de templos e oferendas, Nyx reinava em silêncio absoluto, sem precisar de devotos, pois a noite sempre chega. Na Teogonia de Hesíodo, está escrito que Nyx deu origem a forças sombrias e inevitáveis: Hypnos, o sono que paralisa até os heróis mais fortes; Thanatos, a morte que nenhum deus ousa deter; Moros, o destino que arrasta todos para um fim certo; Nêmesis, a vingança que pune os orgulhosos; e Eris, a discórdia que semeia guerras. Nyx não precisava lutar. Seus filhos eram as armas invisíveis que moldavam o mundo. Enquanto Zeus precisava de força e Poseidon do mar, Nyx não necessitava de nada. Ela era a sombra que precede o nascimento, e que também aguarda pacientemente no final de cada vida. E você, que está ouvindo essa história, já percebeu que a noite também é a única certeza que temos? Assim como Nyx, ela não pede permissão, ela só chega. Deixe seu like e se inscreve agora, porque nas próximas sombras dessa narrativa você vai descobrir por que até os deuses aprenderam a respeitar a noite. Os poetas antigos registraram uma história que mostra o verdadeiro peso de Nyx. Não é uma batalha sangrenta, nem um massacre de deuses. É algo muito mais profundo, o silêncio que obriga até Zeus a recuar. Na Ilíada, Hera planejava enganar o seu próprio marido. Para isso, contou com a ajuda de Hypnos, o sono. Hypnos, filho de Nyx, envolveu Zeus em um torpor irresistível, permitindo que Hera conduzisse os deuses a favor dos gregos. Mas quando Zeus despertou e percebeu a traição, sua fúria incendiou o Olimpo. Ele prometeu destruir Hypnos, caçá-lo até o confim dos cosmos. E foi nesse momento que a verdade apareceu. Hypnos correu, mas não procurou refúgio em nenhum deus, nem Hades, nem Poseidon, nem mesmo em Hera, que o havia convocado. Ele correu para o colo de sua mãe. Ele se escondeu em Nyx, e diante dela o próprio Zeus parou. Não ousou avançar, porque ninguém desafia a noite. Imagine isso, o Senhor dos Deuses, o Rei do Trovão, o mesmo que derrotou Cronos e tomou o trono do cosmos, agora imóvel, diante da escuridão primordial. Nyx não precisava erguer armas, não precisava pronunciar ameaças.
Sua simples presença já era o suficiente para fazer Zeus recuar. E isso nos lembra de algo essencial. O verdadeiro poder não é aquele que grita, mas o que obriga até os deuses a se calarem. Agora me diga, se até Zeus desistiu diante dela, o que você faria se a própria noite se voltasse contra você? Comenta aqui embaixo o que pensa, e lembre-se, a escuridão sempre está mais perto do que imaginamos. A noite nunca deixou de nos assombrar, e por isso Nyx nunca desapareceu. Mesmo que os templos gregos tenham se tornado ruínas, a deusa da noite continua viva em nossos mitos modernos, escondida nos quadrinhos, nos games, nos filmes. Na Marvel Comics, Nyx ressurgiu como uma vilã em Avengers. No Road Home, ela ali é uma personificação da escuridão, que ameaça engolir não apenas os deuses, mas todo o universo. Não é coincidência quando buscamos o inimigo absoluto. Instintivamente voltamos à noite. Nos videogames, Nyx assume outras formas. Em Hades, ela é guia silenciosa que aconselha o jogador, representando o lado inevitável do destino. Em Smite, é reverenciada como uma força colossal, capaz de mergulhar campos de batalha inteiros na escuridão. E até mesmo em RPGs e animes, o seu nome aparece como referência, sempre ligado ao poder oculto, ao mistério, ao medo ancestral do escuro. O que isso nos mostra é simples: nós nunca deixamos de temer a noite. Não importa o quanto a ciência avance, ainda olhamos para o escuro como algo que nos consome por dentro. E Nyx continua ali, se reinventando, se infiltrando em nossas histórias, lembrando-nos de que a noite nunca foi derrotada. E você? Já percebeu que todo vilão absoluto, toda força incontrolável, sempre carrega um pouco de Nyx? Deixe seu comentário, porque nas próximas sombras dessa narrativa vamos descobrir o que a noite tem ecos em todas as culturas do mundo. Nyx não foi a única. Em quase todas as culturas, a noite se ergueu como uma força divina, temida e reverenciada, porque a escuridão é universal, ninguém escapa dela. Entre os nórdicos, ela recebeu o nome de Notte. Cavalgava pelos céus em uma carruagem puxada por cavalos negros, cobrindo a terra com seu manto sombrio. Cada aurora era apenas sua filha, Heimdall devolvendo um pouco de luz, mas nunca o suficiente para apagar a sombra da mãe. No Egito havia Nut, a deusa do céu noturno. Seu corpo era o próprio firmamento, e cada estrela era como um fragmento do seu poder. Era ela quem engolia o sol ao anoitecer e quem devolvia ao amanhecer. Um ciclo eterno, como o respirar da própria noite. Na Mesopotâmia encontramos Ereshkigal, soberana do submundo. Seus domínios não eram de esperança, mas de silêncio e condenação. Assim como Nyx, ela não precisava da violência aberta. Sua presença já era suficiente para lembrar os homens que toda a vida termina em trevas. E nas terras celtas, ecoava o grito da Morrigan, uma deusa da guerra, da morte e do destino, que surgiu no campo de batalha como um corvo. Ela não apenas observava, ela anunciava. Assim como Nyx, Morrigan era o aviso de que nenhum poder humano ou divino pode escapar da noite final. Caso você se interesse pela história de Morrigan, temos um vídeo aqui no canal que conta exatamente isso. Vou deixar ele aqui na descrição. É curioso. Mudam os povos, mudam os nomes, mudam os símbolos, mas a mensagem permanece a mesma. Onde existe vida, existe a certeza que a noite virá. E você, já pensou que talvez o medo do escuro não seja infantilidade, mas um eco ancestral? Um aviso de que, no fundo, tememos o que nem mesmo os deuses conseguiam enfrentar? Comente o que acha, porque a história de Nyx não termina no passado, ela continua cada vez que o sol se apaga. Nyx não é apenas uma deusa esquecida em pergaminhos antigos. Ela é o símbolo daquilo que jamais conseguimos derrotar. A sombra que precede o nascimento e que aguarda pacientemente no fim de cada vida. Zeus pode ter vencido os titãs, pode ter dominado o Olimpo, mas diante da noite ele
se calou. E nós, mortais, continuamos fazendo o mesmo. Fechamos as portas, acendemos as luzes, criamos cidades inteiras para afastar o escuro, mas a noite sempre volta. Nyx não precisa de templos, não precisa de oferendas, porque a sua presença é inevitável. Ela não pede permissão, ela simplesmente chega. Então eu pergunto a você, quando as luzes se apagam, o que realmente você teme? A escuridão ao seu redor ou a escuridão que existe dentro de você? Se essa história fez você refletir, deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários o que você mais teme na noite. Sua resposta pode revelar mais sobre você do que você mesmo imagina. Até uma próxima.